Na aula de hoje vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Em 1922, o Brasil vivenciou um dos maiores eventos artísticos da sua história, que foi a Semana de Arte Moderna, que foi considerado um marco inicial do modernismo no país. O evento é lembrado até hoje como uma referência no universo artístico-cultural do Brasil. E hoje, nessa aula, vamos conhecer a história da Semana de Arte Moderna de 1922 e qual foi o objetivo desta iniciativa. Então, o que foi a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 22, foi um movimento artístico-cultural realizado em São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. O evento foi sediado no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. E contou com apresentações de música e dança, recitais de poesias, exposições de telas e palestra. A principal proposta dos artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna era causar uma renovação estética inovadora, baseada nas tendências dos movimentos vanguardistas europeus. A Semana de Arte Moderna ela foi organizada por artistas descendentes das oligarquias cafeeiras que possuíam condições financeiras para estudar na Europa e compor uma bagagem com referências da arte europeia. Aqui nós estamos vendo alguns dos principais artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. A proposta da Semana de 22 é trazer uma identidade própria à arte brasileira, evocando um caráter nacionalista e com maior liberdade de expressão, tendo como influência as tendências das vanguardas europeias. A partir daí, a Semana de Arte Moderna, que foi considerada a primeira manifestação coletiva pública da história cultural do Brasil, apresentou diversas expressões artísticas, com a intenção de revolucionar a arte brasileira. Algumas características do modernismo que foram evidenciados durante a Semana de Arte Moderna de 22 foram a liberdade de expressão, e também novas experimentações estéticas. Procuraram produzir uma obra com estética diferente do que era produzido anteriormente. Também eles queriam buscar uma busca pela identidade nacional e também queriam valorizar o regionalismo, representando ali o Brasil como ele era, as paisagens, as pessoas. Queriam representar ali o Brasil como ele era, para criar uma identidade própria do Brasil. E também as temáticas eram próximas ao cotidiano da população, falando sobre o cotidiano da população brasileira ali. E eles também queriam negar os padrões estéticos anteriores, que os padrões estéticos anteriores eram voltados para uma arte neoclássica, que valorizava uma obra mais real. Eles não queriam representar de forma real, eles queriam ter uma nova estética de representação. E eles também usavam o uso de ironia e uma linguagem coloquial vulgar, e também eles tinham uma aproximação das vanguardas europeias, como o cubismo, o futurismo e o dadaísmo. Só que apesar de não ter sido bem recebida pela crítica, porque ela foi muito criticada, a Semana de Arte Moderna, ela gerou desdobramentos interessantes. Diversos grupos surgiram apresentando seus manifestos. Isso aqui é um dos manifestos, o Manifesto Antropofágico, que deu origem a outros movimentos, como o Movimento Pau Brasil e o Movimento Antropofágico. O movimento antropofágico ele foi uma corrente de vanguarda que marcou a primeira fase modernista do Brasil. O movimento antropofágico foi liderado pelo escritor Oswaldo de Andrade e pela artista Tarsila do Amaral.
A finalidade principal era de estruturar uma cultura de caráter nacional. A proposta do movimento era de assimilar outras culturas, mas não copiar. A marca símbolo do movimento antropofágico é o quadro Abaporu, da artista Tarsila do Amaral. A divulgação do movimento era realizada na revista de antropofagia. Aqui temos uma capa de uma das revistas. E essas revistas eram publicadas em São Paulo. Aqui mais uma revista. O termo antropofágico ele foi utilizado como associação ao ato de ruminar, de assimilar e deglutir. A ideia, portanto, era de transfigurar a cultura europeia, conferindo assim um caráter nacional. E aqui temos a Tarsila do Amaral, a foto e um autorretrato da artista Tarsila do Amaral. A artista Tarsila do Amaral, mesmo não tendo participado da Semana de Arte Moderna, ela é considerada uma das artistas símbolo do modernismo brasileiro. Então aqui fica a nossa aula sobre a Semana de Arte Moderna e também sobre um pouquinho do modernismo brasileiro.